As Sementes do Reino. Baseado no livro A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos, de Sergito de Souza Cavalcante. Abertura, citação de Gibran Khalil Gibran. A coruja, cujos olhos feitos para a noite são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Se queres realmente contemplar o espírito da morte, abre amplamente as portas do coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Na profundeza de vossas esperanças e aspirações dorme vosso silencioso conhecimento do além. É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar. E somente quando atingir o cume da montanha que começarás a subir. Todas as citações são dos Evangelhos e do livro Atos dos Apóstolos. Parte 1. Com a crucificação de Jesus, os apóstolos se abalaram e não sabiam o que fazer, ficaram como órfãos, sem rumo. Então, após ressurgir dos mortos, o Cristo esteve com eles, por um período de 40 dias, reorganizando sua missão, treinando seus objetivos, sua vontade e sua coragem. Analisemos o cenário daquele momento. A morte injusta e violenta de Jesus deixou seus discípulos abalados e confusos. Decepcionados e com medo do que lhes poderia suceder, fugiram apavorados. Aos pés da cruz se postaram apenas algumas poucas mulheres e João. O sofrimento, o sentimento de culpa e a saudade os esmagavam. O Mestre lhes havia ensinado belas lições calcadas na imortalidade da alma. No entanto, se encontravam chocados e confusos com os últimos acontecimentos. O que fazer agora sem a presença de Jesus? Como encontrariam forças para prosseguir? 3 mulheres se dirigiram bem cedo ao sepulcro, naquele domingo, levando bálsamos aromáticos, a fim de ungirem o corpo de seu amado mestre. Penetraram no sepulcro cautelosas e apreensivas. O lençol com que Nicodemos e José de Arimateia haviam envolvido o corpo estava dobrado e alvo como antes. Madalena em pranto ajoelhou-se, beijando a pedra do túmulo e perguntou: Mestre, onde estás? Enquanto chorava, abaixou-se, olhou melhor ao seu redor e viu 2 seres de luz em pé junto ao túmulo, suas vestes fulguravam como a neve cintilante ao sol. E um deles disse: Aquele a quem procuras não está aqui. Ressuscitou dos mortos. Vai e conta esta boa nova a seus discípulos. Nesse mesmo dia, o Senhor apareceu sob outra forma a 2 discípulos que caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Conversavam sobre os últimos acontecimentos. Jesus se aproximou e caminhou com eles. Os apóstolos, absortos em seus pensamentos, não perceberam quando se aproximou o estranho, somente à mesa, ao repartir o pão, reconheceram que era o Mestre. Ele, porém, imediatamente desapareceu, deixando uma prova inequívoca da imortalidade e ressurreição de seu espírito. Com a certeza da ressurreição de Jesus, ressuscitava-se também o sonho daqueles homens simples. Sonho de propagarem, durante toda a vida, a mais linda história de amor trazida ao planeta Terra. Após aparecer algumas vezes materializado. De mostrar suas mãos com as marcas dos cravos. De ter comido peixe e mel com os apóstolos. Subiu ao Pai, nos planos celestiais. Após 40 dias de convivência espiritual com Jesus, a confiança voltava a reinar forte em seus corações. Uma força irresistível os impulsionava para a formação de uma bonita fraternidade. Assim juntos, poderiam conjugar os mesmos ideais ensinados e vivenciados por aquele mestre inesquecível. Logo já encontravam todos reunidos em um local singelo. Jesus era a saudade, mas era também a alegria daquele grupo de homens e mulheres. Reunidos oravam, cantavam, viviam e pregavam a boa nova. As orações eram poderosas, as reuniões se sucediam e o grupo crescia sempre. Nascia assim a Casa do Caminho, marco primeiro daquela fase áurea do cristianismo nascente. Os ensinamentos de Jesus ainda falavam alto nos corações dos homens do caminho. Viviam um momento único de espiritualização. Ernesto Renan, em sua obra Os Apóstolos, assim descreve este momento áureo do cristianismo. A alegria estava em todos os corações, viva e profunda. A recordação desses 2 ou 3 primeiros anos ficou sendo como a de um paraíso terrestre. Que o cristianismo desde então procura em todos os seus sonhos, mas a que debalde se esforçará por voltar. Pregavam com entusiasmo a boa nova,
o que era de um era de todos. As orações eram às vezes tão poderosas que o próprio prédio balançava em seus alicerces. Os crentes aumentavam. Consolidava-se assim a primeira igreja cristã em Jerusalém. A Casa do Caminho, marco indelével da fase áurea do cristianismo dos primeiros tempos.